Minhas senhoras e meus senhores, este 23º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses acontece num momento particularmente sólido, positivo, saudável e afirmativo do poder autárquico em Portugal. Este bom momento tem a ver com o reconhecimento histórico do bom desempenho do poder local democrático. Tem a ver também com o sucesso da estratégia adotada há 4 anos para os mandatos autárquicos concluídos em setembro último. Tem a ver, igualmente, com a capacidade que as câmaras municipais adquiriram para se tornarem entidades de desenvolvimento e de promoção da riqueza nos seus territórios. E tem também a ver, é justo dizê-lo, com a prioridade que este Governo atribuiu à descentralização, reconhecendo-a como um eixo crucial para a reforma e modernização do Estado. Começando pelo reconhecimento histórico, é hoje consensual que o poder local democrático é uma das mais bem-sucedidas conquistas do 25 de Abril, se não mesmo a mais bem-sucedida de todas. Através de vários ciclos de políticas autárquicas, os municípios estão na base das transformações e do progresso material e humano do território e da sociedade portuguesa nas últimas 4 décadas. A vida autárquica, por outro lado, tornou-se num campo de atuação política marcado pelo espírito democrático, pela alternância, pelo respeito pelos adversários, pela tolerância e, sobretudo, marcado pela liberdade dos homens e das mulheres que se sujeitam a votos para, durante períodos limitados, assumirem responsabilidades coletivas. Dentro desse espírito, há 4 anos, no Congresso de Santarém, construiu-se um ponto de partida para um novo ciclo de políticas autárquicas. Pois bem, cumprimos hoje, eu, o Conselho Diretivo, o Conselho Geral e o Conselho Fiscal e as demais equipas de trabalho da ANMP, concluímos hoje o último dia do mandato que nos foi confiado pelo 21º Congresso de Santarém em 23 de setembro de 2013. Ao longo de 4 anos trabalhamos, conjunta e conjugadamente, em prol do desenvolvimento do território, da criação de condições de vida melhores para as populações das nossas comunidades, da aproximação entre eleitos e eleitores, sempre no sentido da coesão territorial nacional. E 4 anos e 16 dias depois da minha eleição para presidente da ANMP, eis que me apresento de novo a sufrágio para mais um mandato como presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Casa Comum do Poder Local Democrático. Assim, hoje, antes de mais, cumpre-nos prestar contas do trabalho realizado pelos órgãos da ANMP. Sobre esta intensa atividade empreendida, falar-vos-ão em detalhe os relatores que intervirão nas sessões que a seguir se vão realizar e a quem agradeço desde já, publicamente, o meu reconhecimento pelo trabalho realizado por todos e para cada um dos meus pares que me acompanharam nos órgãos da ANMP em defesa do poder local e das autarquias, em particular nas 84 reuniões do Conselho Diretivo e nas 14 reuniões do Conselho Geral, bem como nas inúmeras diligências junto do Governo, dos Governos, da Assembleia da República e da Administração Central, incluindo o Conselho de Concertação Territorial e da Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. E também, nesta oportunidade, quero agradecer a todos os trabalhadores, colaboradores da nossa associação, que, com dedicação e profissionalismo exemplares, nos ajudaram a alcançar os objetivos sufragados, dignificando e prestigiando a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Saúdos a todos, na pessoa do nosso secretário-geral, Rui Solheiro. Caras e caros congressistas, descentralizar Portugal com o poder local é o que nos move de hoje em diante
e é por isso o mote escolhido para o nosso Congresso. Os municípios colocaram-se a si próprios no centro de uma nova geração de políticas que criou condições e deu estímulos fundamentais para que Portugal vencesse a crise e ultrapassasse as medidas recessivas impostas por uma troika de credores que, estranhamente, eram muitas vezes agravadas pelo governo da altura. Nesses anos da intervenção da troika, a ANP reivindicou o fim da asfixia austeritária que impedia uma gestão estratégica para o desenvolvimento dos municípios e exigiu o fim nas políticas de condicionamento e de intromissão na esfera autárquica. Ao mesmo tempo, no Congresso foi aprovada como estratégia que as autarquias deviam reduzir os seus passivos e capacitarem-se financeiramente para poderem ser, nos anos futuros, alavancas do investimento, nomeadamente garantindo a contrapartida nacional do quadro de verbas europeias que, entretanto, entrou em vigor, o Portugal 2020. A evolução que se seguiu, a partir daí, foi muito clara. Na comparação entre a dívida dos municípios e a dívida da administração central, a administração local passou de 2,3% do total da dívida pública em 2013 para 1,7% em 2016. Nesse mesmo período, o peso dos passivos financeiros na receita municipal passou de 9,9% para 5% em 2016. Como se percebe por estes números, as autarquias locais foram o subsetor da administração pública que, de longe, melhor reagiu ao programa da Troika, tendo cortado em muitas categorias de despesa e promovido uma gestão mais eficiente. Não só se reduziram os passivos para metade em 4 anos, como tornou uma situação globalmente deficitária em 2013 menos 63 milhões de euros, num superávit de 662 milhões de euros em 2016. A primeira consequência desta trajetória foi não só o pagamento de dívida, como já mencionei, mas a substancial redução dos prazos de pagamento a fornecedores. Esta evolução foi possível apesar de, durante estes anos, os municípios terem assumido por sua conta e risco custos que correspondem a competências da administração central em áreas como a educação, a ação social, a habitação, a saúde e a proteção civil, entre outras. Em 2016, esses custos situaram-se nos 388 milhões de euros, um valor que só será regularizado com o processo de descentralização que está em curso, o qual irá delimitar o perímetro da ação da administração local e central e os montantes financeiros que lhes devem corresponder. Somando estes 388 milhões de euros gastos pelos municípios em 2016 com competências da administração central, somando, dizia, com o saldo de 662 milhões de euros obtido pelo conjunto das autarquias no mesmo período, obteve-se no ano passado um superávit operacional de 1.050 milhões de euros. Este saldo, Sr. Primeiro-Ministro, senhores autarcas, caros colegas autarcas, presidentes de Câmara, presidentes da Assembleia Municipal, presidentes de juntas de freguesia, este saldo foi um contributo objetivo e imprescindível para o equilíbrio das contas públicas nacionais. Sem este contributo, nem os indicadores financeiros do país teriam tido a aprovação que tiveram nas instâncias internacionais, nomeadamente nas europeias, nem o rating da República teria começado a subir, como subiu, de nível nas agências internacionais de notação financeira. Devemos sentir orgulho do contributo dado a este importante desígnio nacional. Se me permite uma nota, Sr. Primeiro-Ministro, se me permitem uma nota de boa disposição, creio poder dizer que os municípios deram uma ajuda de mais de 1.000 milhões de euros para que o Sr. Ministro das Finanças, Dr. Mário Centeno, pudesse reforçar a sua credibilidade nas instâncias europeias e ser hoje o Presidente do Eurogrupo. Quem dá o que pode. Voltando às contas dos municípios. A esmagadora maioria das autarquias encontra-se hoje
em finais de 2017, em condições de promover nos próximos anos investimentos muito substanciais, sobretudo aqueles que podem ser comparticipados pelas verbas europeias. As autarquias são hoje, claramente, as entidades do Estado com melhores condições para promover e executar investimento público em Portugal nos próximos anos. Não nos esqueçamos que esta boa situação global inclui, todavia, no seu interior, 18 municípios que estão neste momento sob a ajuda de um programa de apoio municipal, através do instrumento financeiro Fundo de Apoio Municipal, e que as autarquias e o Governo suportam em partes iguais. É um exemplo de solidariedade institucional que, com toda a certeza, irá ajudar esses municípios a ultrapassarem as dificuldades atuais e a regressarem rapidamente à sua plena autonomia financeira e de gestão. Fixemo-nos, então, no essencial. As autarquias locais, os 308 municípios, são hoje responsáveis por uma parte ínfima da dívida pública, 1,7%. O Estado tem, por isso, alguma coisa a aprender com as autarquias em matéria de gestão financeira. E o que é notável é que o Estado percebeu isso mesmo e, com o atual Governo, iniciou-se um processo de descentralização que até agora tem sido exemplar no que diz respeito à boa-fé negocial e ao espírito de transparência e de colaboração entre as partes. Até o momento, deram entrada na Associação Nacional de Municípios Portugueses 23 projetos de decretos-lei setoriais sobre as matérias relevantes. Faltava neste processo um documento essencial, a proposta de alteração do regime de finanças locais, instrumento fundamental para a equação do processo de transferência de competências, sem o qual não seria possível avaliar de forma exata e precisa a forma como vão ser financiadas as novas competências descentralizadas. Há poucos dias, no entanto, o Governo fez chegar a sua proposta. Esta inclui algumas das sugestões da ANMP. É omissa em relação a algumas matérias e tem outras que necessitam de ser esclarecidas, debatidas e muito aperfeiçoadas. Ou seja, este é um processo que, tanto pela sua delicadeza como pela sua importância, tem de ser trabalhado e negociado com o mesmo espírito que tem presidido a este processo até ao momento. Com as mudanças que estamos a negociar no âmbito da descentralização, entendida como instrumento propiciador de um Estado que garanta a igualdade de oportunidades para todos os municípios e para todos os municípios e para todos os cidadãos, que assegura a melhoria do serviço prestado às populações, bem como a defesa das funções sociais do Estado, sendo suportada pelos meios financeiros, patrimoniais e humanos adequados e garantindo a coerência entre as atribuições e competências dos vários órgãos autárquicos e, portanto, e por tudo isto, e deste modo, há dois resultados que temos forçosamente de conseguir. Primeiro, os serviços prestados às populações têm de ser universais em todo o território e melhores do que os que são prestados atualmente. Se não for para isso, talvez não valha a pena. Segundo, as autarquias têm de reforçar os meios para exercer a sua vocação de atrair investimento, de possibilitar a inovação, de ajudar a criar empresas que sejam competitivas no mercado global. Neste momento, Sr. Primeiro-Ministro, a gestão dos concelhos e das cidades é crítica para o relançamento que o nosso país está a viver e que tem de ser bem sucedido. As nossas cidades têm de se tornar mais inteligentes, seja em matéria de governação, seja em matéria de energia, ambiente, edificado, sociedade e qualidade de vida, economia e inovação, mobilidade, etc. A Smart Cities tem de ser um produto das políticas públicas e de atividades privadas que tenham no cidadão o seu primeiro agente e o primeiro destinatário. Todos temos que estar à altura dos novos desafios urbanos. Todos temos de ser promotores de novas soluções que acrescentem valor, que criem novos mercados, que respondam em tempo real ao dinamismo e à criatividade dos nossos cidadãos. Os municípios
estão a reinventar as suas formas de gestão, estão a recriar a sua intervenção nos territórios, o seu apoio à atividade económica e a sua forma de ajudar a concretizar o potencial contido nas comunidades. O processo de descentralização tem de vir ao encontro deste movimento de crescimento autárquico, tem de potenciá-lo, tem de estar à altura dele. Um dos instrumentos fundamentais para os próximos 4 anos será ainda o Portugal 2020. Não vou fazer apreciações críticas sobre a forma como a execução das verbas europeias correu até aqui, mas vou dizer que, para que tudo correr bem a partir de agora, são precisas medidas de simplificação e medidas de ajustamento, e não me conformo com a manutenção das chamadas prioridades negativas de que enferma, desde o início, o Portugal 2020. A ANMP já entregou ao Governo um conjunto de propostas nesse sentido, nomeadamente visando a criação de um instrumento financeiro destinado ao setor municipal, reforçar as verbas destinadas à regeneração urbana e reformular os mecanismos de diferenciação dos territórios de baixa densidade. Estes são instrumentos fundamentais para que as verbas europeias sejam bem aproveitadas, sejam plenamente aproveitadas e possam ser alavancas de investimento e de produtividade no nosso território. Neste capítulo, permito-me também ter uma palavra sobre o pós-2020, no qual é fundamental dar uma importância absoluta à coesão territorial e atenuar a disparidade existente entre os territórios do interior do país e de baixa densidade e os territórios mais desenvolvidos. E isso, sem esquecer que também há interior e desertificação no miolo das nossas cidades. Esta é uma prioridade política para nós, que, como os incêndios deste verão vieram demonstrar, tem necessariamente de incluir uma nova visão sobre a agricultura e a floresta. A ANMP defende que o financiamento da floresta deve ser considerado como uma prioridade nacional com forte envolvimento das autarquias, para criar vida económica nos territórios desertificados. Nesta prioridade nacional, deve ser tido em conta que o Brexit implicará sempre revisitar a PAC, Política Agrícola Comum, e cria-se aí uma oportunidade de ouro, no nosso entender, para transformar a PAC, que foi pensada para os países do norte da Europa, para os seus cereais e para a sua pecuária, numa PAC que integra as realidades dos países do Sul, nomeadamente no que diz respeito às florestas. A nova PAC, que resultar do Brexit, tem de estar orientada para a melhoria da produtividade dos territórios florestais dos países do Sul da Europa, incluindo Portugal. A nova Política Agrícola Comum tem de estar orientada para o potencial económico e ambiental da floresta e também para a sua segurança. No que lhe diz respeito, os municípios estão disponíveis para participar num conjunto de reformas que permitam uma alteração radical do sistema de proteção civil e do ordenamento da floresta, uma vez só desta forma se respeitará a memória daqueles que morreram e de todos os que foram afetados nas suas vidas pelas catástrofes ocorridas neste ano. No âmbito da reforma da floresta, importa planear a florestação e a reflorestação em função da proximidade das edificações, de infraestruturas de serviços essenciais e de vias de circulação, bem como incentivar as ações de reflorestação com recursos a espécies autóctones. Importa fomentar a constituição das ZIF, Zonas de Intervenção Florestal, para dinamizar o associativismo dos produtores florestais. A tarefa de execução do cadastro da propriedade rústica é um imperativo nacional, bem como a responsabilização dos proprietários, os privados e o próprio Estado, pela gestão da floresta, privilegiando o uso do solo em detrimento do abandono, uma vez que este constitui um fator agravante de risco. Os municípios estão naturalmente disponíveis a dar o seu contributo em todas estas matérias, mas só o poderão fazer se tiverem todos os instrumentos financeiros legais e a garantia de condições de segurança para executar as novas atribuições que lhes possam vir a caber neste capítulo. Esta não é, portanto, uma matéria fechada. São precisos os meios e o enquadramento indispensáveis à atuação dos municípios na reflorestação do país, que não cometa erros do passado. Se estes meios de enquadramento forem criados, se estiverem disponíveis em tempo útil, os municípios
saberão estar, como sempre, à altura das suas responsabilidades perante a comunidade e perante os cidadãos. Senhor Primeiro-Ministro, ilustres convidados, caríssimos autarcas, senhoras e senhores, vivemos, como comecei por dizer, um excelente momento de vitalidade autárquica e de capacidade de realização por parte dos municípios. Vivemos um período de reorientação do poder local para uma nova geração de políticas autárquicas que tem o desenvolvimento, a competitividade, a solidariedade social e a segurança como seus principais desafios. Portugal prepara-se para ser um país menos desequilibrado e menos tolhido por um centralismo paralisante e ineficiente. Portugal prepara-se para ter uma gestão mais próxima dos cidadãos e dos desafios que estes colocam, e ainda bem, com um grau de exigência cada vez maior. O poder local democrático está consciente das suas capacidades, as quais aumentaram substancialmente nos últimos anos e continuarão a aumentar. Todos, juntos, continuaremos este trabalho apaixonante que é, através das autarquias, contribuindo para tornar Portugal um país mais desenvolvido, com melhor qualidade de vida, mais justo e mais seguro. Viva o poder local democrático! Viva Portugal!